Bom, vamos começar então por essa série de declarações que o ex-presidente Jair Bolsonaro está dando. Brando, ele está falante, deu entrevista para a Rádio Auriverde de Bauru, depois hoje falou com a CNN Brasil e no meio do caminho dando uma declaração ou outra também. E isso já por si só já quer dizer várias coisas, né? Ele está sentindo a necessidade de estar na imprensa e de se colocar. E aí a gente destacou aqui uma fala dele específica para a gente abrir aqui, depois a gente vai mostrando outras e desdobrando no nosso programa, que é essa questão de que ele acorda todo dia com a sensação da Polícia Federal batendo na sua porta. Mas a Polícia Federal não bate à toa na porta das pessoas, né, Fernando? Em como ele faz crer. Ele diz que é tudo uma grande perseguição e que, na verdade, ele pode ser preso a qualquer momento, que no Brasil todo mundo hoje pode ser preso. Só que aí não é bem assim em vários pontos que ele fala, né, Prando? Não é bem assim uma coisa, outra coisa, outra coisa. Queria ouvir de você. Olha, sobre a questão jurídica, nós temos aqui um advogado, um professor que vai nos ajudar. Aliás, Maurício, eu vou falar uma coisa. Cada vez aqui que o Afonso fala fogo de monturo, ele deve lhe pagar uns R$ 100, porque ele gosta dessa expressão mais do que qualquer outra, viu, Maurício? É verdade. É uma Olha, honra que ele faz a essa expressão nordestina, pernambucana. pois é, é muito boa, Mas viu? eu Diga, sempre dou os créditos, né, Prando? sim, é Lembrando que o verdade. Maurício Randes fala de fogo de montura. Não, de fato, aqui não tem fake news e os créditos são sempre dados. Olha, Afonso, eu estava aqui pensando a respeito do medo, não é? E eu gosto, às vezes, de filosofar um pouquinho, e medo é normal sentir. Nós quatro aqui e a nossa audiência já sentiu medo e vai sentir medo, né? Muitas vezes na infância, distante dos pais, a gente sente medo, não é? Numa situação inusitada, voltando para casa à noite, numa rua mais escura, né? Em determinadas cidades do Brasil, o medo de um pai, de uma mãe que já percebe a demora do seu filho à noite, no final da noite, vindo do trabalho, ou da escola, ou da universidade, também sentem medo. E a gente sabe que o medo é uma sensação e ela tem um aspecto psicológico, mas também tem um aspecto fisiológico, né? Os mamíferos submetidos a uma situação de medo costumam ter duas opções: ou eles fogem ou eles atacam. Não é? Eu costumo até nas minhas aulas iniciais, quando eu estou falando de ética e de moral, explicar a diferença de um animal para o ser humano. Que o ser humano, antes de agir, ele tem a capacidade de vislumbrar o resultado da ação. Então, eu e vocês, numa situação de medo, numa situação inusitada em que alguma coisa nos constranja, nós optamos por atacar, por fugir, ou como nós, seres humanos, tentamos sempre não nos colocar numa situação que nos leve a ter medo. Por que eu estou fazendo este preâmbulo? Não é? Porque o presidente Bolsonaro, ele não teve medo quando ele fez troça, quando ele tirou sarro, quando ele riu das pessoas durante a pandemia, sufocando em macas, entubadas pelo Covid. Ele não teve medo quando ele atacou governadores, quando ele fez de tudo para tirar a legitimidade da ciência e das vacinas, atrapalhando a tentativa do SUS e de muitos médicos abnegados, enfermeiros, de trazer para as pessoas um alívio a partir da vacina. Nada disso trouxe medo ao ex-presidente Bolsonaro. O ex-presidente Bolsonaro não teve medo quando ele sabidamente afirmava que já havia tido fraude em 2018, que ele havia ganhado aquela eleição no primeiro turno e que ele tinha as provas, e quando a justiça o instigou a apresentá-las, nunca fez. E ele continuou durante muito tempo colocando em dúvida a credibilidade das urnas que o elegeu inúmeras vezes e os seus filhos. Nada disso trouxe medo ao presidente enquanto ele tinha uma posição de poder. Hoje, ele não tem a posição de poder. Ele é um líder, tem poder político, por certo, tem votos, por certo, tem capital político, certamente.
Não estou discutindo isso, mas ele não tem cargo. Ele não tem função hoje como presidente da República. Ele não teve voto, e mais do que isso, ele está inelegível. Então, este medo que o presidente, o ex-presidente Bolsonaro sente, é normal porque ele sabe do que fez, ele sabe aquilo que ele falou, ele sabe de suas ações e de suas omissões. E é óbvio, e você lembra disso com muita pertinência, Afonso, que ele vai sempre construir uma narrativa de perseguição política. A operação intelectual e mental dele, Bolsonaro, e de parcela substancial do bolsonarismo, é o presidencialismo de confrontação. É um confronto às instituições, é um confronto à ciência, é um confronto aos jornalistas. Tem 2 jornalistas aqui, 2 professores, os jornalistas, especialmente as mulheres jornalistas, foram atacadas, desprestigiadas, agredidas, como nós, professores, aqueles que têm assento nas universidades foram atacados. Então eu estou me alongando muito, mas eu vou encerrar. O medo do ex-presidente Bolsonaro é o medo daquele que sabe o que fez e sabe o que não fez. E a retórica da perseguição faz parte de uma lógica de que sempre eu e os meus somos certos e estamos corretos, e o mundo está errado. É uma coisa que o velho Max Weber, pai da sociologia, chamava de ética da convicção. Eles estão convictos que estão certos, estão convictos de que Bolsonaro é perseguido, e essa narrativa rola, e ela é forte. E a gente sabe que para a justiça, e eu sempre insisto aqui em falar isso, justiça não é vingança. Que o ex-presidente tenha, como todos os outros investigados, o direito à ampla defesa, ao contraditório, e que as instituições sigam normalmente o seu ritmo, de maneira que a justiça possa ser feita para ele e para qualquer um, inclusive para nós aqui, que porventura venhamos a ultrapassar os limites da legalidade. Perdoem os meus colegas por ter falado muito, mas eu fiquei pensando demais na questão do medo. Porque eu tenho medo, vocês têm medo, mas a gente tem alguns medos que são muito específicos, né? Tem muita gente hoje que não está no computador ou no celular assistindo essa nossa fala aqui porque está numa encosta, numa área de risco, ou está numa área conflagrada pelo tráfico, pela milícia, e tem medo de deitar e não acordar por conta de uma bala. Então, assim, existem muitos medos. E eu acho que a gente pode matizar um pouco isso para a discussão. Quero dar uma boa noite para os meus colegas, agradecer aqui, e certamente vai ser um ótimo diálogo, como sempre é. Ô, Prando, muito importante os pontos que você traz. Na verdade, você nos deu uma aula passando desde a questão do medo que está inerente a cada um de nós e os casos do Bolsonaro. Você lembrava que ele sabe melhor do que ninguém o que fez no verão passado, né? E isso pode gerar uma angústia também de medo. Eu também sei o que eu fiz, cada um de nós sabe, por isso eu durmo tranquilo, né? E é diferente do que ele faz parecer crer de que qualquer polícia federal pode bater na porta de qualquer um hoje em dia, lembrando tempos sombrios da ditadura militar. Que aí sim, né, você não tinha nenhuma garantia da sua integridade, inviolabilidade de lar, e etc., direito de habeas corpus, nada disso. Agora, no Estado de democrático de direito, ninguém pode vir aqui bater na sua casa sem ter um inquérito, sem o aval do Poder Judiciário, né? Então, o tempo que ele está fazendo parecer que vivemos é o tempo da ditadura, inclusive, que nos faz lembrar que o filme Ainda Estou Aqui, que já é premiado, agora está concorrendo em 3 categorias no Oscar, o que muito nos orgulha, e o filme toca nessa ferida. Naquela época lá, é que não precisava de nenhuma legalidade para fazer arbitrariedades, como aconteceu mesmo, né, nas cenas ali retratadas do filme. Então, Zé Américo, quero passar para você para dizer que nós vivemos no Estado de Direito e a Polícia Federal só vai bater na porta de quem quer que seja quando tiver uma fundada justificativa. No caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele já foi alvo da Polícia Federal, você lembra disso? Quando ele estava lá na casa dele, no litoral, e ele saiu com jet ski, teve todo aquele rolo, então já foi lá para fazer busca e apreensão. Agora, o medo que ele fala me parece que é mais de uma batida para uma possível prisão, Zé Américo. Olha, o nobre cientista Rodrigo Prando. Rodrigo
Brando, que deu uma aula espetacular, adorei sua fala. Ele coloca uma coisa que é o ponto crucial. A questão de Bolsonaro não ter mandato. Bolsonaro viveu esse tempo todo, toda a história dele foi coberta por um mandato de deputado federal, e ele sempre nesse estilo que deu um pulo quando ele pegou a linguagem das redes sociais, no momento que as redes sociais estavam ocupando um espaço muito bom na comunicação, e aí esse casamento deu a ele toda digamos assim, a estrutura mínima que ele precisava de comunicação para se projetar e se candidatar à presidência da República. Com os fatos que aconteceram durante a campanha, nós sabemos o resultado, e ele chegou ao poder. Chegando ao poder, ele continuou com essa lógica do confronto, perfeito essa análise, e se prevalecendo do cargo. Agora ele não tem o cargo, então ele está recorrendo aos instrumentos mais tradicionais da comunicação para poder estar sempre na ribalta. Então, se você chamar para ele dar uma entrevista numa rádio da esquina, ele vai, porque ele acorda de manhã procurando uma janela para botar a cara, para aparecer. E ele está certo, ele está fazendo o trabalho dele, ele está aproveitando os espaços que dão para ele, para a partir dali ele criar o circo que ele imagina ser necessário para manter essa história da candidatura. Só que ele, sabendo que é inelegível, sabendo que não está no poder, sabendo que é apenas presidente de honra do partido, que tem um dono, que não é ele é uma pessoa influente no partido, ele é importante no partido, ele tem um papel muito grande na força que o partido tem hoje, mas é a presidência do partido, nós sabemos aqui, não pertence a ele e pertence a um cara que é dono do partido. Isso aí, aqui no Brasil, não podemos esconder isso. Então, em tudo isso, ele precisa estar presente na pauta. Eles, quando eu falo eles, os bolsonaristas e sob a liderança de Bolsonaro, eles ocuparam e ocupam um espaço que hoje representa 30%, mais aproximadamente, do eleitorado, claro, incluindo aí a direita e até a centro-direita, de certa forma, mas eles têm hoje, aí estão nesses 30%, assim como tem 30% do lado do presidente Lula. Então nós temos aí 40%, que é o 40% que define as eleições, para um lado ou para o outro, né? Então eu acho que o trabalho do Bolsonaro como político está sendo perfeito. Ele tem que botar a cara na janela todo dia e fazer com que quem passa veja ele. Ele, com essa história de hoje, ele lançou já a possibilidade da mulher ser candidata a presidente e ele ser o ministro da Casa Civil. Ele coloca assim, não, só nessa condição, quer dizer, ele está começando a falar até algumas coisas que talvez isso não surta um bom efeito, porque as pessoas já começam, principalmente o entorno dele, de certa forma, nós estamos vendo uma certa rebeldia do senador astronauta, entendeu, com relação à liderança de Bolsonaro. Isso já mostra que a coisa já não está tão favorável a ele, até porque o astronauta usa um termo numa fala lá que é a arrogância. A arrogância, a prepotência, quer dizer, ele tem um estilo que é um estilo que já está começando a ruir, porque falta a ele poder. Ele tem, como foi dito aqui, ele tem votos, ele tem ele conseguiu liderar esses 30% aí da direita, digamos assim, mas ele não tem poder, ele não tem a caneta na mão, ele não tem cargos para nomear, ele não tem poder. E aí isso realmente é o que está colocando ele na berlinda, mas nem tanto.